Estamos com o Dr. Sérgio no Ecologia em Ação, hoje com assuntos bastante interessantes que pipocaram durante os últimos dias, nas últimas semanas. E o Dr. Sérgio vai nos colocar uma certa baliza jurídica nesses temas, o que é que nós podemos imaginar, o que é que pode acontecer, vai melhorar alguma coisa desses acontecimentos, um em Santa Catarina e outro no Rio Grande do Sul. Doutor Sérgio, uma boa tarde. Boa tarde, Gert. É um prazer estar com todos vocês aqui. Como é que está essa situação lá dos caras que morreram no Rio Grande do Sul? Bem, Gert, isso é assunto para a imprensa toda, né? Não só nacional, como internacional também. O que se espera é que se tirem lições. Porque, olhando, você falou de uma baliza jurídica, né? Muita gente já tem me questionado, como é que vai ser a indenização, as famílias vão buscar. A indenização, primeiro, seria uma indenização por danos morais, principalmente, pela perda de um ente querido. Ela não tem o objetivo de pagar uma vida, porque isso não tem preço, né? Mas de tentar amenizar a dor, etc., de tentar também punir aquele que foi o culpado. O que acontece muito no Brasil? Você ganha a ação e às vezes você não recebe, porque aquele que perdeu não tem como pagar. Quer dizer, quem é o culpado? É o cara da música, que fez o que não devia dentro da banda? São os donos da boate que tem um revestimento que parece que não era o adequado, que é muito inflamável e Vai levar anos para descobrir quem é o culpado, como aconteceu com aquelas quedas do avião da Gol e outros aí, anos e anos e anos. Batomushi, né? Batomushi, né? E teve aquele circo no Rio de Janeiro, Niterói, parece que até hoje não receberam. O Joelma, né? Tem culpados? Tem culpados, mais ou menos culpados, um é mais culpado, um é menos, né? 1.600 pessoas dizem que tinha, onde era para ter 900, 800 e pouco, né? Então, eu acho que a maior culpa é ali, mas o grande problema é como levar esse processo até o final, com as inúmeras contestações, defesas, alegações, perícias, e no final sem saber se vai receber. Eu espero que sobrem desse episódio lições. Os pais podem orientar os filhos também, que não podem ir no lugar tão superlotado, não podem ir no lugar onde não tem saída de emergência. Ali já está provado que o local não era adequado, né, para o tanto de pessoas que sempre ia, e era sempre assim, não tinha porta de emergência. Só que a gente vai deixando passar, né, que todo mundo vai deixando passar, vai deixando, quem aprovou, quem não aprovou, quem deu alvará. Então, eu acho que o que vai sobrar de interessante são as lições, né? Porque, juridicamente falando, do ponto de vista de indenização, é bem complicado. Eu trabalho em licenciamento ambiental e uma casa dessa precisa do licenciamento ambiental. Exatamente. Porque ela tem problemas de ruído, de barulho, extremo barulho. E o que se faz no licenciamento ambiental é proteção do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também bate pesado na questão do barulho e dessas condições ambientais, dessas casas fechadas, desses inferninhos. Então, o licenciamento ambiental não é uma lavanderia de duas máquinas. Esse licenciamento ambiental, onde se concentram tantas pessoas e o ambiente, a gente sabe que eles não vão tomar refresco ali, né? Exatamente. Nem caldo de cana, né? Exatamente. É para pesada mesmo, né? Então tem muita gente tímida que se encoraja com álcool, né? E outras coisas que a gente não sabe, né? Que é verdade. Ninguém prova, né? É verdade. É proibido provar, né? Gert, a questão do licenciamento, a questão da engenharia, você fez um artigo que você publicou essa semana, muito bem feito, sobre a questão da responsabilidade, que é dividido um pouco cada um. Um pouco é um engenheiro que assinou, né? Às vezes sem nem ir ver, tomara que não seja o caso, mas às vezes acontece, a um preço, porque o preço é muito baixo, eu não vou por esse preço fazer uma real fiscalização na construção. Aí acontece materiais errados, sem rotas de fuga, sem portas de emergência. Em parte, agora lá a prefeitura está dizendo que são os bombeiros que tinham que ter visto, os bombeiros dizem que foi a prefeitura. O que eu recebi pela internet essa semana, que aquela casa, na verdade, seria de um deputado federal. Inclusive eu abri o portal dele hoje, ele está apavorado dizendo que estão fazendo uma calúnia contra ele. Então eu tentei aquele outro portal de, não sei, da
consciência, não conseguia detectar nada ali. Certo. Então eu estou vendo que talvez seja alguma notícia informação pode. maldosa, né? Pode. Mas onde tem fumaça, né? Pode ser que tenha fogo. De qualquer forma, nós sabemos que o Brasil é um país leniente. Aqui depende de quem pede, às vezes coisas passam que para outros não passam. Depende de quem está pedindo. Infelizmente, essa é uma realidade, não estou acusando ninguém. Então, por isso que eu falei, agora está todo mundo, todos os prefeitos, os governadores mandando verificar. Tem um subproduto aproveitável de tanta desgraça, de tanta tristeza. Quantas vidas jovens assim ceifadas, né? Logicamente que quando esses governadores e prefeitos agora se tocam, eles vão ter a simpatia dos eleitores. Sim. Já estão capitalizando provavelmente para a próxima reeleição. Também. O objetivo talvez seja esse, né? Mas a gente sabe que o licenciamento ambiental de uma casa de espetáculos com tantos frequentadores, ela não pode fazer o ruído que atinja a vizinhança. Então, usam-se materiais de abafamento do ruído. Nós aqui dentro temos aqui o mesmo material que foi usado lá nessa boate, nessa casa noturna. Agora, aqui, ninguém solta foguete. Aqui nós temos que fazer esse tipo de acústica para dar qualificação ao som que nós geramos aqui dentro, para que não haja eco. Esse material, essa espuma é quase que geral, quase todo mundo usa. Tem mais baratas, e essas mais baratas são as que são as piores, porque elas são feitas com materiais tóxicos. Então, existe isso também, né? Mas o que realmente eu queria enfatizar com o advogado, com o jurista, com o Sérgio, é justamente isso. Você tem um filho que se formou em engenheiro ambiental, ou você é um engenheiro civil, ou você é um engenheiro mecânico, ou você é um engenheiro eletricista. E muitas vezes, para conseguir um trabalho profissional ético, é muito difícil. Os éticos sempre ficam à margem, porque são mais caros. Imagina um engenheiro eletricista fazendo o projeto elétrico de uma boate dessa, de uma casa de evento dessa. Qual é a complexidade? Ele tem que avaliar a dimensão dos fios, a casa de força, ele tem que estudar a questão até da segurança, uma série de requisitos. E a responsabilidade é dele se acontecer alguma coisa. Então ele assina um RT junto ao Conselho de Engenharia. Isso. E essa RT, ela vai bater de pesado na hora que acontecer qualquer coisa. Um acidente já pega pesado, imagina tantas mortes. Exatamente. Então esses profissionais que foram assim muito atraídos por caligrafar certos projetos, porque tem muito engenheiro que sai das escolas hoje e não sabe fazer um projeto. Então ele vai atrás daqueles desenhistas que fazem projeto, que sempre fizeram nas coxas, assim. Aí eles vão buscar os engenheiros para esquentar o projeto. Porque o órgão, quando vai fiscalizar, avaliar a documentação de um projeto elétrico, de um projeto acústico, de um projeto de mobilidade, de um projeto de evasão, de um projeto de bombeiros, esse profissional ele tem que dar uma argumentação técnica em cima de normas. Exatamente. Ele tem que estudar bastante, ele tem que ir ao local diversas vezes, ele tem que acompanhar a construção desses sistemas todos, ele não pode ficar a par dessa assinar e não ir mais. Aí não ir mais. Então, tá no Brasil tem essa crônica situação de tirar vantagem. Isso. Quero te fazer uma ressalva, né? O nosso Corpo de Bombeiros em Joinville, nessa hora a gente vê que aquilo que muita gente reclama como excesso de rigidez, às vezes é um cuidado necessário. Nosso Corpo de Bombeiros, eu tenho visto exigências assim, claro que o empreendedor às vezes reclama, acha que é demais, mas eu noto uma preocupação muito grande de fazer aquilo que a lei no fundo exige, né? E pelo que se vê e pelo que se sabe, em muitos lugares por aí se faz muita coisa que passa, vai embora e ninguém fiscaliza, né? Essa casa noturna do Rio Grande do Sul, ela deveria ter, pelo número de pessoas, 6, 7 bombeiros para acompanhar cada sessão. É como também
essas corporações de bombeiros, muitas delas não têm engenheiros para fazer uma avaliação correta. Perfeito. São bombeiros. No nosso caso aqui, nós temos engenheiro na nossa corporação de voluntários. Inclusive, eles não cobram caro, porque são voluntários, eles fazem por profissão, por satisfação, esses laudos. Eles têm uma ajuda, eles têm uma tabela. Mas quando você vai para o bombeiro militar, a tabela é 10 vezes mais alta. Aí o empreendedor fica apavorado. Os custos são muito altos. Mais o projeto que ele tem que pagar, né? E aí o jeitinho funciona, aí o deputado funciona, aí o governador funciona, aí o prefeito dá uma mãozinha. E aí todo mundo dá uma claudicadazinha, e a somatória das claudicadas dá um resultado tão triste, tão pesaroso, que nós vamos chorar muitos meses ainda no Brasil. O mundo vai focar o Brasil como um país irresponsável. Exatamente. Com a Copa chegando aí, né, é bem complicado. Então, as engenharias hoje, eu tenho feito alguns artigos, inclusive o meu artigo sobre uma carta de alerta que eu fiz aos meus colegas, cuidado com a emissão de ARTs, e ela foi, quando chegou no CREA, na hora, o CREA publicou no portal virtual do CREA de Santa Catarina, artigo de capa. E o CREA realmente tem que entrar nesse momento, todos os CREAs brasileiros, o Conselho Federal, o nosso vice-presidente do CONFEA é o Júlio Fialkowski, aqui de Joinville. E esse é o momento certo, deixa esfriar um pouco, mas aí tem que continuar essa educação técnica, essa educação da ética. O profissional, ele não pode se vender por uma assinatura, isso é antiético totalmente, né? Seria a mesma coisa que o advogado ficar assinando petições feitas por um estagiário. Exatamente, parecido. Ou o juiz assinar em cima de uma petição preparada por um estagiário. É verdade. É complicado, é muito perigoso isso, essa responsabilidade. Agora nós vamos chorar as pitangas. Agora vai ter engenheiro fugindo do Brasil. Vai ter engenheiro sendo caçado, porque todas as ARTs agora vão ser avaliadas. Como é que você fez o acompanhamento desse projeto? Como é que qual é o teu contrato de prestação de serviço? O que consta do teu contrato? Quais são os requisitos que você contratou com o teu contratante? Né? Tem essa responsabilidade, Gert. Me parece que se tivesse um bombeiro, alguém treinado e um extintor funcionando, poderia ter sido evitado tudo isso também. Embora que aquilo é altamente inflamável, né? Sérgio, hoje em dia, qualquer casa, qualquer prédio onde se aglomeram pessoas, qualquer estacionamento um pouco maior, tem que ter os aspersores. Eu vi em funcionamento um aspersor, uma caçamba de lixo pegou fogo, o aspersor imediatamente, automaticamente ele quebrou a cápsula de vidro e apagou instantaneamente o fogo. Mas nós vamos continuar com essa discussão com o Dr. Sérgio, alertando vocês têm filho na escola, na universidade, nas universidades federais. Será que elas são tão boas? O que fazem esses meninos depois da universidade? Mas já continuamos aí. Aguardem um instantinho. Retornando com Ecologia em Ação, nós estamos hoje lamentando as mortes de Santa Maria. E ainda vão ocorrer diversas, porque a intoxicação por gases tão venenosos, o gás carbônico, que todo mundo não dá bola, porque a gente não enxerga o gás carbônico. Ele não é como uma fumaça de um pneu que está queimando. O gás carbônico não se vê, ele é transparente, ele é incolor. E aí é que reside o perigo. Mas, doutor Sérgio, voltando à vaca fria, como se diz na gíria, com muita tristeza eu tenho que falar isso, mas eu acho que nós temos que aproveitar as lições, né? Eu estou com 52 anos de profissão de engenheiro. Eu sempre trilhei a ética. Eu rejeitei muitos clientes que queriam meia boca.
Muitos clientes que queriam não pagar nada pelo meu trabalho profissional, que eu não aceitei. Mas sempre teve aqueles que aceitaram. Perfeito. E eu, desde o tempo dos projetos ambientais, da silvicultura, da lei dos incentivos fiscais, do reflorestamento, eu assisti muita coisa mal feita. E eu vinha me preparando para dias piores, porque à medida que o país ia se aculturando, se educando, novas normas estavam entrando, a BNT largando novas normas, e essas normas tinham que ser seguidas pela engenharia. Não existe nada que se construa sem uma norma técnica. Perfeitamente. Mas, Sérgio, é a mesma coisa que a legislação dos certo. crimes e assim por diante. Né? Isso. Eu queria até que você me levantasse mais um pouquinho, considerasse mais um pouquinho essa responsabilidade do engenheiro que assina uma RT fria. Eu acho que pode acontecer? Existe o aspecto, existe o chamado crime culposo, que é menos grave que o doloso. O crime doloso é quando existe a intenção de fazer o crime ou quando a pessoa assume o risco. É como dirigir um carro em velocidade acima do permitido. Dificilmente é enquadrado como crime doloso. É como culposo, que ele não queria a morte, mas ele é culpado por ter ocasionado. Do ponto de vista de culpa, pelo Código Penal brasileiro, quem comete um crime culposo é até 3 anos de cadeia. E até 4 anos de cadeia ninguém cumpre preso. Preso é só de 4 anos para cima. Então até 4 anos seria o chamado regime aberto. O regime aberto seria, você trabalha, estuda, mas à noite você dorme num albergue. É tipo um menino rebelde que tem que ficar sob vigilância, vem dormir aqui. No Brasil não existe albergue, não existe nem cadeia suficiente. Então quando a pessoa é condenada ao regime aberto, até 4 anos, na prática ele fica solto. Então ele fica com a ficha como condenado, ele é culpado por um crime, condenado a 3 anos de cadeia. Vamos dar um exemplo para você entender, interessante, talvez as pessoas não saibam. Um pai que mata o próprio filho por descuido. Foi dar um ré no carro, não viu que o menino... Deixou dentro do carro e morreu? Ou deixou dentro do carro e morreu. Óbvio que o pai não queria. Então é um crime culposo. O juiz condena aquele pai. Um caso como um pai que deixou o filho morreu, culpado. O juiz vai condenar o pai, condena a 3 anos de cadeia. Mas a lei diz que quando o juiz entender que o fato já atingiu o pai de forma tão profunda que o castigo, que no fundo a prisão é um castigo, é uma punição, já está suprida, o juiz deixa de aplicar a pena por entender que, mas ele fica condenado a 3 anos de cadeia, só que o juiz deixa de aplicar a pena. Então, num caso como essa casa noturna, o engenheiro pode sim ser criminalizado por homicídio, que o juiz vai avaliar se ele é culposo ou é doloso. Doloso é assumir o risco de, estava na cara que podia dar isso, e mesmo assim o cara autorizou, assinou. Então pode ser enquadrado até como doloso. Agora tem uma outra penalidade, que é através do órgão de credenciamento profissional. Sim. Os conselhos da medicina, o conselho de agronomia, conselho de engenharia. Esses conselhos agora, eles vão ser interpelados pela Justiça Federal. Com certeza. Para apresentar as RTs, até que ponto esses conselhos receberam sem eventualmente fazer um acompanhamento. Exatamente. Né? Porque tem a RT de elaboração de projeto e tem a RT de execução de projeto. Então, às vezes são 2 profissionais, às vezes é o mesmo profissional que vai ter que acompanhar a obra daquilo que ele assinou como projeto. Exatamente. Mas essas penalidades, elas não são tão pesadas, mas vai passar a existir logo em breve no Brasil uma nova legislação. Mas, doutor Sérgio, nós temos mais um assunto interessante, que é o Ascarel. O Ascarel da Celesc. A Celesc ainda tem mais de 300 transformadores em Santa Catarina que tem como conteúdo óleo com Ascarel. Esse é um episódio que eu acho que a maioria viu na televisão, né? Esse vazamento grande de Ascarel, um risco muito grande para a população, porque o Ascarel é cancerígeno. Você é um especialista nessa área, conhece mais do que eu desse assunto, até porque você é um especialista em
em rejeitos, detritos industriais, resíduos industriais. Perigosos. Muito perigosos. E esse ascarel é uma bomba. E ele está espalhado e ele contamina o solo por não sei quantos anos. Então foi uma irresponsabilidade da Celesc muito grande em deixar esse material armazenado em caixas d'água. Em caixas d'água, essa informação não tem a qualificação de ABNT para resíduo classe 1 tão perigoso, cancerígeno. Deveria ser blindada toda a área, com vigias, com cercas elétricas, inclusive, com guarda 24 horas, em local que não pudesse ter acesso de nenhuma pessoa, longe do sol, para que não houvesse volatilização desses produtos. Né, ressecar a caixa e ela estourar um dia porque ressecou, né? Isso então, chegar ao ponto de não ter fiscalização nenhuma, de esperar, de só tomar conhecimento 30 ou 40 dias depois do vazamento, é sinal que em 40 dias não foi nenhum fiscal da Celesc lá naquela área. Gravíssimo. Muito grave. Nesse caso, a Celesc vai com certeza receber uma multa altíssima, tem que receber dos órgãos ambientais. Tudo aquilo que não quiseram gastar para neutralizar, enfim, né? Doutor Sérgio, nós estamos com uma audiência pública hoje em Florianópolis. Tem, em Florianópolis está acontecendo uma audiência pública. Quarta-feira à tarde em Florianópolis. Hoje, a partir das 14 horas, ainda deve estar acontecendo, a partir de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. E que já foi acatada pelo Judiciário Federal. Vai render bastante esse negócio. Então os empresários têm que tomar cuidado. Não pode ser tão irresponsável, né? Um material que tinha que ser neutralizado, só que isso custa caro, com certeza, mas vai custar muito mais caro agora e andou prejudicando toda uma comunidade. Isso foi longe, foi pelo mar, foi o solo todo contaminado, não sei nem como vai ser. A economia vai continuar tendo muito prejuízo, né? Mas na década de 80 já houve um caso com a Celesc, onde um depósito da Celesc em Florianópolis tinha sido muito visitado por pessoas que achavam que o ascarel curava doenças da pele. Então tinha um empregado lá, foi até noticiado num informativo que eu fazia pela Associação do Meio Ambiente e pelo Infopam, Pesticide Action Network, Rede de Ação aos Tóxicos, de que houve vazamento, houve escapadas, houve saídas de pequenas quantidades de ascarel, as pessoas passaram a ser contaminadas por esse produto. Mas isso não repercutia tanto como repercute hoje um caso desse, onde tanta gente é bem informada, onde você é só chamando no Google ascarel, aparece 1.500 artigos chamando a atenção do risco, do perigo que é esse Tanto que ele está banido, né? Tá, desde 85, só que em Santa Catarina, a Celesc parece que vai projetar a destruição desses produtos até 2025. Você veja só que folga. Nós não estamos no planeta Terra. Todas as nações, até 85, fizeram a lição de casa. No Brasil nós não fizemos. Imagina o que tem de ascarel no Brasil. Pois é. Então, agora vai doer no bolso, né? Eu acho que os empresários tomem isso como exemplo também. Não adianta empurrar com a barriga e deixar lá. Vai acontecer o que aconteceu, né? Ficou lá guardado, esquecido, ninguém mais foi olhar. Aconteceu um acidente, parece que foi oriundo de alguém que foi furtar lá uma torneira, né? Não sabia o que tinha ali dentro. Um ladrãozinho qualquer, desses que vendem para ferro velho. E acabou dando essa desgraceira toda que agora nós vamos pagar, né? Todo mundo vai ter um problema seríssimo, um problema gravíssimo, que a gente não sabe onde que ele vai refletir, né? Exatamente, porque o ascarel não é como o gás carbônico. Ele leva meses, anos para aparecer os danos. Exatamente. Os danos no ser humano, na fauna, na ictiofauna, nos peixes, nos crustáceos, mais os crustáceos, porque eles não se movem. O peixe vai buscar a água mais limpa onde ele quer. E a ostra e o marisco, eles estão presos lá no chão. Estão presos no saco de criação. E a água que passa por eles. Eles têm que pegar a água que está disponível. E aí é que eles se contaminam, eles vão se acumulando. E o ser humano vai se alimentar de um produto desse, uma verdadeira pílula tóxica. Ao prejuízo que os maricultores ali de Florianópolis vão ter, ninguém vai comprar mais isso. Não, vai ser complicado, porque... Por anos ninguém vai comprar produtos. A justiça está ampliando o espaço. Agora entra o IBAMA, com técnicos que vêm de Brasília, e vão repetir todas as análises novamente, a coleta de novas amostras. Isso agora vai ser realizado em laboratório que não pertence ao partido político, pertence ao IBAMA.
laboratórios que estão controlados pelo Inmetro. Não é brincadeira. É muita gente envolvida e muita gente que vai ficar intoxicada. Vai ser o escândalo da década. Exatamente. Mas, doutor Sérgio, vai render muitas ações, Gert. Aí sim, né? Vai. Eu acho que o nosso governador, ele devia ficar muito atento a essa questão, o Colombo, e parece que ele é engenheiro também. E a Fátima agora vai ter que ser sabatinada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, inclusive, e vamos ter muitos desdobramentos. Essa ação civil pública de Florianópolis já foi um choque para essas autoridades que liberam essas coisas, que não prestam atenção, que não fiscalizam. Mas o programa, doutor Sérgio, vai agradecendo sua presença mais uma vez. Acabei falando mais do que o meu entrevistado, mas o assunto esse hoje era um bate-papo. Não era uma entrevista, era um bate-papo de informação. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência.